Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. No episódio de hoje, o assunto é desenvolvimento motor dos bebês. Quando é a hora de se preocupar e quando tá tudo bem, tá tudo acontecendo no tempo da criança. Mas antes de eu apresentar essa convidada maravilhosa que a gente recebeu aqui, eu queria saber se você já está inscrito no nosso canal, se você já ativou o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem episódio novo na área. E segue também nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo dessa fase do universo da criação. Hoje a gente recebe a Taine Romano, fisioterapeuta infantil. Seja muito bem-vinda, Taine. Obrigada. É um prazer ter você aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a Taine, para as pessoas que estão nos ouvindo te conhecer melhor. Olá, eu sou a Taine Romano, sou casada com o Jonathan há 11 anos e sou fisioterapeuta pediátrica. Eu falo que eu sou encantada e apaixonada pelo desenvolvimento, pelo movimento de bebês e crianças desde quando eu era criança. E talvez porque eu tenha tido uma experiência com o movimento lá atrás. Eu sofri um acidente quando eu era criança, com 7 anos, e eu sofri na pele, senti na pele as limitações de postura e movimento de uma criança. Então, desde aquela época, eu tenho esse encanto pelo movimento. Eu hoje sou fundadora da Clínica Bebê em Movimento em Campinas. E lá a gente tem uma missão simples e poderosa, que é colocar bebês em movimento. Então, a gente lida diariamente com casos de bebês e crianças pequenas também, com alterações do desenvolvimento. Desde um bebê que chegou com dias de vida porque teve uma displasia de quadril ou porque teve torcicolo, até um bebê maior que está com dificuldade para andar. Então, obrigada, Mari, pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar de um assunto tão importante e um assunto que as mães têm muita dúvida e se preocupam muito, né? Ai, será que está certo? Meu bebê deveria estar fazendo isso com tal idade? Ah, o bebê de fulano faz isso, o meu não faz. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito boa. Muito obrigada pelo Imagina, convite. com certeza. E eu acho que, assim, todos os assuntos que a gente conversa aqui no podcast, Taine, muitas vezes você acha assim, esse assunto não tem nada a ver com meu filho, ele não está precisando disso. E na hora que você começa a escutar, você fala... Ontem mesmo, né, a gente fez uma entrevista com uma urologista e ela falando de algumas coisas que ainda estão normais dentro da idade, outras que, olha, esse daí precisa olhar. Eu mesma aqui falando, nossa, acho que eu preciso ver para minha filha isso e aquilo. Então, às vezes a gente pega um assunto, né, e fala assim, esse daí, não, meu filho não tem isso. Mas não necessariamente que ele vai ter, mas às vezes você consegue ajudar ele a se desenvolver naquele único fator ali que você acha não, eu vou empurrando com a barriga, tá tudo bem. E é o que eu falo, quanto mais intervenção precoce a gente tem, quanto mais ajuda precoce a gente tem, a gente só colhe os frutos e os benefícios lá na frente, Com né? certeza. Então, eu queria que a gente começasse explicando para as mamães que estão nos ouvindo o que é fisioterapia pediátrica, porque quando a gente escuta fisioterapia, é uma coisa que remete ao adulto, né? E a gente fala fisioterapia pediátrica, o que é isso?
Vamos lá. Fisioterapia pediátrica, ela é uma área da fisioterapia que cuida do desenvolvimento motor dos bebês. Então, cuida dos movimentos e da postura. Tudo que tem a ver, tudo que vai influenciar no movimento e postura desse bebê, a fisioterapia vai cuidar. Então, como eu falei no início, desde um bebê que já nasceu com uma condição, até um bebê que não tem uma alteração, mas que apresenta um atraso, uma leve dificuldade ali e vai precisar da ajuda do fisioterapeuta. Então, tudo que tem a ver com postura e movimento nesse início de vida, a fisioterapia pediátrica vai atuar. E quando que essa fisioterapia pediátrica, ela é indicada? Que a mãe precisa observar e falar assim, olha, não está errado. Talvez a gente pode começar falando dos marcos de desenvolvimento, né? Então, pode falando as etapas. Olha, é esperado que a cabeça sustente a cabecinha, não sustentou, é hora de procurar um profissional. Como que é? Quando que ela é indicada, essa intervenção? Tá. A fisioterapia pediátrica ela é indicada quando o bebê apresentar alguma dificuldade ou apresentar alguns sinais ali de que pode surgir um problema no desenvolvimento motor desse bebê. Então, vamos pensar no início de vida, né? Quando esse bebê nasce. Questões que acontecem, que são muito comuns, muito frequentes, mas que não são normais, são os bebês que têm preferência da cabeça, por exemplo. Então, os bebês que ficam muito com a cabeça mais para uma direção, e isso me mostra que esse bebê tem dificuldade em virar a cabeça para o outro lado. Então, no início da vida, um bebê que tem assimetrias de movimento, eu estou usando como exemplo virar a cabeça para um lado, mas pode ser mover mais um braço do que o outro. Esse bebê pode ter dificuldade de ficar numa posição no colo, que tem a ver com postura. Então, esse bebê pode ter preferência em mamar em uma das mamas. Esse bebê pode ter dificuldade no tummy time. Então, dificuldades de movimentação no início da vida não são normais. Esse bebê precisa de uma atenção ali e talvez uma avaliação fisioterapêutica, né? E quando a gente pensa no desenvolvimento dos movimentos desse bebê, que vão acontecer no decorrer dos meses ali, então, com 3 meses, a gente espera que esse bebê esteja sustentando a cabeça. Com 4 meses para 5, esse bebê começa a rolar. Então, esse bebê apresenta... Você percebe que ele está perto do 3º mês. Não sustenta a cabeça, não tem indício de movimento para sustentar a cabeça. Você coloca ele de bruços, ele não tem reação, não sustenta. Ou ele chora, ou ele fica incomodado. Esse bebê não chegou ali perto do 5º mês, não tem indício de que vai virar. Você percebe... É um sinal de alerta, né? E aí a gente vai seguindo para os próximos marcos. Um bebê que não engatinha no tempo certo, um bebê que tem dificuldade para sentar, um bebê que tem dificuldade para andar. Então, e quando eu falo em dificuldade, Mari, não é um bebê que, nossa, a gente vai fazer um movimento e ele chora. Não necessariamente. Às vezes é um bebê que fica mais paradinho, um bebê que não tem tanto interesse pelo movimento. Esse bebê precisa de atenção. E aí ele vai precisar de um fisioterapeuta. E a gente vai falar um pouquinho, né, dessas fases depois, né, do engatinhar, quando sentar, né? Até você falou sentar, agora eu lembrei, a minha segunda filha nasceu prematura, com 31 semanas. Eu tive pré-eclâmpsia e ela precisou nascer. E aí, quando eu fui ter alta, eu lembro que a pediatra falou para mim, olha, não fica comparando ela com o desenvolvimento de outras crianças normais. Ela vai se desenvolver, mas demora um tempo para igualar, né? Que eu acho legal a gente até falar desses prematuros. E aí ela até falou assim para mim, olha, eu lembro que ela falou, não sei por que ela entrou nesse contexto do sentar. Aí ela falou, né? Ela falou, olha, ela vai demorar um pouquinho mais às vezes para sentar, para sustentar o corpinho, tal. E o meu marido ficou tão fixado nisso de não, ela vai sentar, imagina que ela vai ficar mole, ela vai sentar. E aí, na época, a gente comprou um negócio que eu nem sei se é indicado ainda, aquele Bumba. Sei, não é indicado. Não é indicado? Olha lá, tá vendo, gente? Fiz tudo errado. Mas na época tinha aquele Bumba, aquele, né, que era um negócio anatômico, e meu marido colocava ela lá, né, sempre. Ela com 5 meses colocava. Gente, eu lembro que eu mandei pra pediatra o vídeo, ela falou, não tô acreditando. Ela tinha, acho que não tinha 6 meses ainda, faltava uma semana para fazer 6 meses. Ela estava aqui sentadinha na cama, assim. Então, às vezes não foi bom por outras coisas, mas pelo menos ela foi pegando firmeza ali no corpo, sabe? Não sei, talvez forçadamente. Quando a gente pensa já que você tocou nesse assunto do sentar, quando a gente pensa no sentar, existe essa diferença em o bebê se desenvolver e começar a sentar e o bebê ser treinado para sentar. No seu caso, você treinou a sua bebê para sentar.
tá tudo bem se ela estiver bem com os outros marcos do desenvolvimento. O ideal é que, que o bebê se desenvolva sozinho, né? Consiga sentar sozinho, que a gente não precise treinar tão cedo como você fez. Mas era uma preocupação, e isso a gente vai falar sobre isso, mas é o que acontece com as mães. Elas se preocupam, acham que precisa fazer alguma coisa e acabam, talvez, não tomando o melhor caminho naquele momento. Exatamente, estimulando. Inclusive, eu falo que o primeiro filho, sempre falo isso, o primeiro filho, judiação, é um cobaia, porque a gente projeta todas as expectativas, né, e frustrações e angústias nesse filho, e a gente acaba meio que por um ego nosso, querendo que ele cumpra todos os marcos de envolvimento. Então, a gente parece que vai meio que estimulando. Até ontem a gente também estava falando sobre o desfraude, e quantas mães, assim, que não fica, assim, 1 ano e meio, daqui quantos meses já tá na hora de começar a tirar a fralda. E aí a doutora falou, não, é assim, tá tudo bem, 2 anos e meio usando fralda ainda, assim, a gente já fica aquela coisa, não, porque o da vizinha 2 anos já desfraldou, então eu já vou. E a gente ficava, assim, treinando o nosso filho para ter aquele marco de desenvolvimento naquela época, né? Exatamente. E aí você falou um pouquinho sobre o tummy time. Eu acho que é legal a gente falar, porque tem muitas mamães que nos ouvem que estão gravidinhas ainda e nem sabem o que é isso, né? Esse tummy time. Eu, pra falar a verdade, eu fui saber esse nome no 3º filho agora. Olha só. Eu não sabia o que era tummy time. Eu sabia o que era deixar o neném no tapetinho, né? E fazer aquilo lá, mas eu sabia que aquilo chamava tummy time. Então, eu acho importante a gente explicar o que é o tummy time, quando que ele é indicado, se todo bebê pode fazer esse tummy time. Tá. O tummy time, ele é super importante, assim, se a gente for pensar em todo o desenvolvimento do bebê, então, quando a gente pensa lá no andar, ele começa quando o bebê tá no tummy time. Então, o que que é o tummy time, né? Porque, embora pra gente pareça algo super comum, todo mundo sabe, você descobriu no 3º filho. O tummy time é o tempo que o bebê passa de barriguinha para baixo. Então, o tempo que a gente deixa esse bebê ali para se desenvolver mesmo, para sustentar o pescoço. A gente pode começar a fazer ele desde os primeiros dias de vida. Não tem nenhuma restrição. Pode ser com 5 dias, com 10 dias. Não temos restrição para fazer tummy time com o bebê. Então, às vezes as pessoas ficam com receio. Posso colocar meu bebê de bruços, né, no tummy time? Ele tem 10 dias de vida, mas não é muito molinho, não vai machucar, não é muito esforço para ele, não. É uma postura fisiológica, uma postura que para o bebê é natural. E o que a gente pode fazer nos primeiros dias de vida talvez não levar diretamente para o chão, que também não é um problema. Mas se você não se sentir confortável, você pode colocar... Tem várias formas de fazer tummy time. Então, você pode colocar deitado no seu peito, no peito do pai, quando você está deitado. Você pode fazer tummy time no braço. Você pode fazer tummy time numa almofada. E você se sentir um pouco mais segura, vamos levar para o tapetinho e fazer o tummy time no chão, que é o mais indicado. O tummy time, ele vai servir tanto para fortalecer a musculatura extensora da parte de trás do corpinho do bebê. Então, quando a gente coloca esse bebê na postura, ele começa a desenvolver músculos que não estavam sendo tão trabalhados assim, porque ele estava numa postura flexora na barriga. Então, a partir dali, vão surgir todas as outras posturas. Imagina agora um bebê de bruços e ele sustentando a cabeça. O que ele vai precisar fazer para engatinhar? Ele vai precisar esticar o braço. Então, é lá que ele trabalha essa postura. Então, ele vai esticar o braço. Depois, ele vai levantar o tronquinho. Então, tudo começou de bruços. O tummy time é uma postura super importante. Ele vai começar a desenvolver nos primeiros dias de vida até engatinhar e andar. Então, o tummy time entra nesse daí. Eu fazia com meus filhos, não sabia o que era tummy time, fui descobrir porque a madrinha do meu 3º filho é pediatra, então ela sempre falava, tá fazendo tummy time? Ela falava, gente, mas o que que tá? Pra mim era um brinquedinho. Isso aí era um brinquedinho que você girava lá pra criança se entreter. E ela falou, colocando de bruços e tal. Eu falei, nossa, eu fazia isso assim, como é que fala? Por instinto, por instinto, né? Mas não tinha muito o que era. Só que é um chororô. E aí eu falava assim, todo mundo que passava falava, tá judiando, desvira. Então, isso que eu queria que você falasse. É normal chorar, deixa chorar um pouquinho. Porque eu particularmente, eu tinha dó mesmo. Porque você punha, ele já começava... parece que tá assim, torturando. Aí eu desvirava. Quanto tempo que a gente pode, recomendável, fazer esse tummy time e o nenê tá incomodado ali? Tá. É normal chorar no tummy time? Bom, se a gente for pensar em um bebê de bruços e quem olha de fora normalmente tende a ter
esse pensamento, nossa, tá muito difícil para ele, tá desconfortável. Mas o tummy time não é uma postura desconfortável para o bebê. Ela não deve ser desconfortável, não deve ser dolorosa. Então, existem 2 cenários para um bebê chorar no tummy time. Esse bebê pode estar sentindo desconforto, ele pode estar sentindo dor na postura, algo, ou esse bebê não está adaptado. Porque se você começa a colocar esse bebê nos primeiros dias de vida e vai colocando um pouquinho todo dia, com 2 meses esse bebê está super adaptado. Agora, se eu pego um bebê e coloco com 2 meses, 3 meses no tummy time, talvez seja muito estranho para ele. Ele não esteja adaptado à postura. Ele está acostumado a ficar de barriguinha para cima, de lado, em outra postura. Então, nenhum desses cenários é normal. Não é para o bebê ficar chorando. Se eu não tenho um bebê adaptado, eu preciso adaptar. Se eu tenho um bebê com desconforto, eu preciso ajudá-lo. Então, o que é esperado de um bebê no tummy time é que ele fique bem e tranquilo, não que ele chore. Se a gente tem esses 2 cenários, a gente precisa de atenção, conversar com o pediatra, buscar uma avaliação de um fisioterapeuta para ver se não tem algo no corpinho causando desconforto, porque é bem comum nos bebês, tá? Eles terem desconforto no tummy time por questões no seu corpinho. Mas, respondendo a sua pergunta, não é normal o bebê chorar no tummy time. Ah, então, tá vendo? Mas o meu eu comecei tarde, o tummy time. Eu comecei mesmo perto aí dos 2, 3 meses, que, vamos fortalecer esse pescocinho. Logicamente que eu acho que a gente faz o tummy time instintivamente, né? Que é a mãe já coloca o bebê aqui deitado na cama. Sim. Meu filho de 5 anos dorme até hoje em cima de mim, em tummy time. Que delícia. Então, eu acho que é meio que natural. Mas aquele no chão mesmo, eu tinha um pouco... É isso daí, é muito pequenininho, muito molinho, que você vai pôr ali, né? Não fazer direito. E o tempo para a mãe saber, 5 minutos de tummy time, 2 vezes por dia, qual seria o tempo ideal para ela fazer esse exercício? Embora o tummy time seja uma postura que deve ser confortável, como eu falei, fisiológica para o bebê, é cansativo. Não é algo gostoso também, né? Ele cansa de ficar no tummy time. Então, eu costumo dizer que não dá para a gente estabelecer um tempo. Existem algumas pessoas que falam, olha, o bebê de 2 meses tem que ficar 5 minutos, o bebê de 6 meses, meia hora. Mas, eu vou usar um exemplo de uma prancha, Mari. Prancha, sabe? Prancha de academia, quando a gente vai fazer. Imagina você faz musculação há 10 anos, uma pessoa super do exercício físico, e eu sou... Não faço tanto, vou 2 vezes por semana, não sou tão assim. E você consegue fazer uma prancha de 3 minutos. E eu faço uma prancha de 15 segundos. Não tem como comparar a minha vivência com a sua vivência e querer que a gente faça ao mesmo tempo porque a gente tem a mesma idade, entende? Então, não dá para estabelecer um número, um tempo X de tummy time. O que eu peço sempre para observar é o quê? Veja a tolerância do seu bebê. Não compare com o bebê da sua amiga. Veja a tolerância do seu bebê. Eu coloco o meu bebê no tummy time. Você coloca o seu bebê no tummy time. E ele fica bem. Ele brinca, ele interage, ele olha, ele sorri, ele tá brincando. Ele ficou ali um tempo bem no tummy time. Daqui a pouco ele começou a cansar. É a tolerância dele. Agora, se eu coloco esse bebê e ele já tá incomodado. Se eu coloco esse bebê, eu acabo de colocar, ele já não... Você percebe que seu bebê tá incomodado. Ele já não tá bem, se mexe muito, a cabeça desaba, o braço escapa. Você tá vendo que é uma postura desagradável? Opa, é um alerta. Mas não existe um tempo X para fazer. Você vai observar a tolerância do seu bebê. E aí é lógico, né? A gente também tem que ter um pouquinho de atenção em que sentido? Eu tenho um bebê de 2 meses, que eu espero que ele fique pouquinho tempo mesmo, né? Não tem um tempo estabelecido, mas eu espero que ele canse mais rápido do que um bebê de 5 meses. Eu também não vou colocar um bebê de 5 meses e ele fica 15 segundos, eu vou falar, olha, a tolerância do meu bebê. Não, a gente tem que ter esse equilíbrio, assim, sabe? Exatamente. Observar. E aí, o que acontece também, né? O bebê vai ter o seu tempo de tolerância, mas ele vai evoluindo, vai... Aceitando mais, Isso, cada né? vez mais ele fica um pouquinho mais. Então, isso você precisa observar. Meu bebê tá ficando... Com 2 meses ele ficava 10 minutos, agora aumentou, tá ficando uns 12, 13, tá aumentando, tá progredindo, ótimo. Agora, fica sempre o mesmo tempo, desde 2 meses, aí isso é um alerta também. Entendi. E é indicado fazer todos os dias esse tummy time? Sim, todos os dias. Se você tem um bebê que ele tá bem, ele não tá com sono, ele já mamou, ele já trocou a fralda, ele tá confortável, tá bem?
por que não levar ele para explorar posturas e movimentos no chão? Por que não deixar ele livre num tapetinho no chão também nesse momento? Então, você pode fazer várias vezes no dia. O indicado é que esse bebê, quando ele não estiver fazendo essas 3 coisas que eu te falei, mamando, dormindo, que ele esteja mais tempo de Explorando. bruços. Até a gente recebeu um osteopata aqui no podcast já, e ele fala: lugar de bebê é no chão. Bebê tem que estar no chão para se descobrir, para ativar os seus movimentos e explorar mesmo o ambiente, né? Até é importante o bebê que fica no chão para ir reconhecendo distância, né, das coisas, né? Exatamente. Quando chega, a gente está falando do tummy time, o início ali, né? Daqui a pouco, esse tummy time vai evoluir para posturas. Então, o bebê para movimentos. Então, o bebê vai arrastar, vai engatinhar. E como ele já está adaptado ao chão, fazendo o tummy time, ele começa a explorar o ambiente e aí ter mais noção de espaço De e tudo mais. espaço e tudo, né? Vamos falar um pouquinho da cabecinha, né, dos bebês, antes de a gente entrar desse de engatinhar, de tudo que esse assunto me interessa muito. Ah, A cabecinha. Eu tinha uma amiga até que era nítido, o bebezinho gostava mais de ficar de um lado, né? Ela falava, é porque ele gosta mais de mamar só nesse peito, que tem mais leite, porque tem não sei o quê, tem essa coisa, né? Quando que a gente sabe que um torcicolo congênito, é uma assimetria craniana, alguma coisa, e é sério? Como que trata isso daí? Como que é feito o tratamento? É normal? Alguma fase o bebê tem essa preferência mesmo de ficar mais num seio porque sai mais leite ou não? Se o bebê tiver essa preferência é porque tem algo errado. tá. É normal o bebê ter preferência da cabeça? Não, em nenhum momento, tá? O movimento do bebê, não só da cabeça, precisa ser simétrico. Os movimentos precisam acontecer bem para os 2 lados. Então, quando a gente pensa num bebê na amamentação, existem muitas questões que influenciam na amamentação, né? A boquinha do bebê, a língua do bebê, a mama da mãe também, mas a postura do bebê, o movimento do pescoço para os 2 lados influencia demais. Como eu vou mamar em uma mama que eu não consigo virar meu pescoço para aquele lado? É difícil, né? Esse bebê até mama com a base de compensações e aí ele acaba preferindo o lado mais confortável. Isso é uma das situações que pode acontecer na amamentação, né? Então, quando a gente vê que o bebê tem uma preferência de mama, que ele mama mais de um lado e quando eu vou posicionar ele na outra mama, ele fica mais agitado, ou joga a cabeça para trás, ou dói mais essa mama, é sinal de que algo está acontecendo ali. E pensando no pescoço, pensando no corpo do bebê, se eu tenho essa questão de preferência, o ideal é que faça uma avaliação fisioterapêutica. Agora, em relação à cabecinha, existe um momento que o bebê tem preferência e é normal a cabeça do bebê planificar por conta disso? Também não. O movimento precisa ser simétrico. Se esse bebê nasce, ele tem dias de vida e ele só fica com a cabeça para a mesma direção, essa cabeça está recebendo mais pressão de um lado. E aí, às vezes, a mãe, né, no puerpério, tudo que está acontecendo naquele início, não tem tanta atenção a isso, acha que é normal. E essa cabeça vai passando cada vez mais tempo naquela direção e a cabeça começa a planificar, como se fosse impedido mesmo o crescimento daquela região, começa a ficar mais plana, mais retinha. E aí, a gente tem aí, está sendo desenvolvida uma simetria craniana. Pode ser por conta do pescoço? Pensa comigo. Se eu tenho um bebê que ele tem limitação de movimento do pescoço para os 2 lados e ele só fica para essa direção, essa cabeça vai planificar desse lado. Não vale a pena a gente pensar que talvez essa falta de limitação que está influenciando na cabeça do bebê, então... Aí vem o torcicolo, né? O torcicolo e as disfunções cervicais também. Existe o torcicolo e também existem disfunções que dificultam a movimentação do pescoço, que não necessariamente é um torcicolo. E aí, a gente vai precisar tratar esse pescoço para que a gente traga mobilidade para o pescoço dos 2 lados, para que a gente pare de ter essa pressão ali na cabeça. Então, como vocês podem observar se tem sinal de torcicolo ou de assimetria craniana? Primeiro, preferência da cabeça. Se tem preferência da cabeça, é um ponto de atenção, independente da idade do bebê. Se ele tem 5 dias, se ele tem 3 meses. Não é normal um bebê ter preferência da cabeça, tá? Então, se ele fica com a mesma direção, conversa com o pediatra ou busca avaliação de um fisioterapeuta pediátrico para entender o que está acontecendo. E
principalmente se essa preferência for nos primeiros dias de vida, há muita chance de desenvolver assimetria craniana, porque o crânio está muito móvel, né? E aí, nos primeiros 6 meses de vida, esse cérebro cresce muito e a cabeça é maleável. Então, a gente até fala que a gente tem uma janela de tratamento para cuidar de assimetrias cranianas, que vai até o 6º mês. Por quê? Porque é quando esse cérebro está crescendo muito e a gente tem esse espaço de tempo para cuidar e moldar essa cabecinha, tá? Mas e depois, vamos supor a mamãe que está nos assistindo, o bebê já está com 8 meses, meu Deus, deixei passar, achei que ia mudar. Tem jeito de tratar? Tem jeito. A gente tem duas linhas de tratamento, que até os 6 meses de idade, a gente trabalha com terapia manual e fisioterapia para cuidar desse crânio e deixar ele simétrico. Depois do 6º mês, se essa simetria for moderada, severa, a gente tem uma outra recomendação de tratamento, que aí precisa ser discutido com a equipe, né? O pediatra, o fisioterapeuta, ou um osteopata, se estiver tratando também. Que é o uso do capacete. Isso, que é o uso da órtese craniana. Agora, se for uma leve, talvez a gente ainda consiga um pouco de resultado após o 6º mês, mas é muito pouco, porque essa cabeça já cresce muito pouquinho. É muito lento o crescimento da cabeça. E a gente precisa desse crescimento para ter um resultado positivo, sabe? Com terapia manual, com fisioterapia. E aí, o mais indicado seria mesmo a órtese craniana, que é o capacetinho, que é o que vocês costumam ver por aí. Então, provavelmente, essa criança que vocês acabam vendo com capacete é uma criança que talvez tinha uma assimetria muito severa, que já não tinha mais resultado com fisioterapia ou que chegou fora da janela de tratamento. Então, é muito importante que a assimetria craniana seja observada nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. Por quê? Senão a gente perdeu a janela para cuidar com o tratamento conservador, que a gente fala que é a fisioterapia, e aí precisa ir para a órtese, que também é um ótimo recurso, mas a gente tem a fisioterapia primeiro, né? E até te falar, eu não sei se é uma coincidência, mas esses vídeos dessas órteses de criança eu vejo mais em crianças dos Estados Unidos. Eu nunca vi muito vídeo de criança no Brasil usando. É porque não tem acesso a essas órteses ou porque lá não se prega muito essa coisa? Lá fora a gente não tem muita atuação do fisioterapeuta trabalhando ali nos primeiros meses. Normalmente, é indicada a órtese craniana logo no início, assim, com 3, 4 meses, infelizmente. A criança perde essa janela de tratamento. Não estou generalizando, tá? Mas eu vejo muito em vídeos que você vê que a mãe é americana, você vê assim, lá, né? o primeiro recurso de tratamento tem sido a órtese craniana. E aí, pensa comigo, se a gente não manda esse bebê para avaliação de um fisioterapeuta, para avaliar ele como um todo, ver o pescoço, o corpo todo. E essa assimetria, ela está sendo causada por um torcicolo, ou por uma questão cervical, no pescocinho. Vai adiantar eu colocar órtese se a causa não está sendo resolvida? Teoricamente, sim, porque vai alinhar um pouco a cabeça, mas esse bebê vai continuar com a cabeça para a mesma direção. Pode planificar de novo. Não tanto quanto no início, mas pode planificar de novo. Então, mesmo que esse bebê use uma órtese craniana, ele precisa de fisioterapia. E seria uma fisio ou seria realmente aquela parte da osteopatia de manobras, assim, né? A fisioterapia pediátrica, dentro da fisioterapia pediátrica, a gente tem muitas linhas de tratamento. E para cuidar de uma assimetria craniana, de um torcicolo, a gente precisa trabalhar com terapia manual. São técnicas manuais que são parecidas, não é a mesma coisa, mas parecidas com a osteopatia, que também usa técnicas manuais. Então, existem bebês que estão em tratamentos com fisioterapeuta e osteopata, e tem bebês que estão em tratamento com fisioterapeutas que trabalham com terapia manual, assim como eu. Eu uso terapia manual, então toda essa manualidade eu faço com o bebê, que são técnicas ali de liberações e tudo mais no corpinho do bebê, desde o crânio, no pescoço e tudo mais. E é tão gostosinho, né? A gente parece que vai ser aqueles estralos, mas eu adoro ir no osteopata. Levezinho, vai pondo tudo no lugar, Exatamente. né? Assim, a manobra é leve. Um pouquinho sobre atraso motor dessas crianças, né? O atraso de motricidade. Quais são os sinais mais comuns que você vê das mamães que elas deixam passar? Que coisas que você acha que isso é normal, já vai. Qual que é mais comum no consultório? Sinais comuns de atraso do desenvolvimento motor aparecem muito como coisas muito sutis.
Bebês que, por exemplo, não se interessam tanto pelo movimento. Bebê, sabe aquele bebê mais quietinho, que não gosta tanto de se movimentar, que fica mais tranquilo, que você mostra um brinquedo dele e não se interessa tanto? Esse é um sinal muito comum. A gente vai avaliar o bebê lá na frente. O bebê não está sentando, não está engatinhando. Aí a gente vai entender o histórico desse bebê. E a mãe fala, ele sempre foi mais tranquilo, sempre foi um bebê que não tinha tanto interesse. Então, isso é um sinal muito sutil. Se você vê um bebê muito bonzinho, muito quietinho, que não tem tanto interesse pelo movimento, ele pode ter um risco de atraso motor. E outra coisa que a gente tem são bebês que são mais molinhos também, sabe? Então, o oposto também. Bebês muito molinhos e bebês muito durinhos. A gente precisa ter um meio termo. Um bebê que, por exemplo, acaba de nascer, ele tem dias e é um bebê super durinho, que já levanta a cabeça, às vezes não é um bom sinal, tá? Não estou generalizando, mas às vezes não é um bom sinal. A gente não espera que um bebê de dias seja tão durinho. Às vezes é algo que está causando essa rigidez. E a gente precisa cuidar, porque isso pode causar um atraso lá na frente. E o bebê molinho também. Então, um bebê, como eu falei, de 3 meses, que não sustenta a cabeça, que ele é mais molinho, que não... Com 4 meses não se interessa por pegar objetos, porque é um bracinho mais molinho, também pode ter um grande risco de atraso do desenvolvimento. Então, a gente precisa ter um meio termo. Um bebê não tão molinho e não tão durinho, assim. Nossa, isso é o ego das mães, né? Você vê como ele tá durinho, já tá firmando, e a gente fica desesperado pra ficar firminho e ficar, né? Que nem o desfraude que a gente tava conversando aqui no episódio. O bebê de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, que começa a apresentar sinais de desfraude, até a doutora falou que não é hora, mesmo que ele apresente os sinais, você pode ir mostrando onde é o banheiro, você pode ir mostrando onde é o piniquinho, onde faz o cocô, tira a fralda do cocô, põe dentro do piniquinho, mas não antecipa algo que geralmente acontece entre os 18 meses e 24, porque às vezes você antecipa e isso pode causar um problema de esfíncter lá na frente, porque ele muito novinho teve que aprender a segurar xixi. Sim. Então, isso é importante, né, a gente falar. Isso acontece muito, isso também acontece nas etapas do desenvolvimento do bebê. Com 3, 4 meses, o bebê começa a puxar a cabecinha pra frente. E aí as mães falam, nossa, ele já quer sentar, olha como ele é esperto, que maravilha. E na verdade, não. Ele tá dando indícios de movimento, ele tá começando a ativar músculos que ele vai precisar realmente para sentar lá na frente, mas não é o momento de sentar. A coluna de um bebê de 3, 4 meses não tá pronta para sentar. Então, nessa fase, vou falar um pouco sobre isso, 3, 4 meses o bebê começa a puxar a cabeça, porque ele quer mudar de posição e ele ainda não vira, ele ainda não tem esse plano de movimento, de rotação do tronco. E aí, o que ele faz? A gente está segurando ele um pouquinho inclinado, ele começa a puxar, opa, quero mudar de posição, e é o que eu sei fazer, é o que eu domino. Eu já sustento o meu pescoço, então eu faço flexão e extensão, então aí eu sei puxar e eu puxo meu tronco, mas não necessariamente está querendo sentar. E aí, nesse momento, não é hora de colocar no bumbo, não é hora de colocar sentado, porque ele só está ativando alguns músculos que ele vai precisar lá na frente, mas ainda não é o momento de sentar. Nossa, então. E a gente já fica, quer sentar, já senta, já treina o nenê para sentar. E então a gente pode até falar, já dar um gancho pro nenê que tá de pé. Lá, quer andar. Não, já tá andando. Tá com 9 meses. Não, já vai andar. Ele não vai nem engatinhar, ele já vai andar de vez. Né? Também não tem que antecipar nada, então não tem que estimular. Não. Normalmente a gente pega um bebê de 7 meses. A gente apoia ele já estende o corpinho e ele fica durinho. E aí é a hora que as pessoas começam a usar o quê? Andadores. Porque o bebê é muito firminho, ele já quer andar. Olha, eu acho que ele vai andar rapidinho, porque ele está estendendo o corpo. Não, isso faz parte do desenvolvimento, ele precisa dessa ativação para usar em outras etapas, mas ainda não é hora de andar. O bebê vai andar depois dos 12 meses, o que é o esperado. Lógico que a gente tem os bebês apressadinhos, que fazem antes, mas o bebê vai andar lá na frente. E nesse momento que ele começa a fazer isso, a gente não precisa super estimular, não, esse movimento. Ele está em outra fase. Com 7 meses, a gente espera que o bebê esteja fazendo outras coisas e não andando. Então, não é para a gente ver um bebê de 7, 8 meses estender a perninha e a gente incentivar ele a andar. Se esse bebê estiver fazendo sozinho, se colocando de pé sozinho, a gente não vai limitar o movimento dele. A gente vai deixar ele livre. Que maravilha que esse bebê está fazendo sozinho. Mas se é a gente que está fazendo, deixa ele fazer sozinho. Gente, é muito importante isso, assim, porque nós, como mães, a gente fica o tempo inteiro
vendo aonde a gente pode estimular nossos filhos, desde de quando é bebezinho, nesses quesitos. Aí depois começa a ler alguma coisa. O meu filho, ele tem muita facilidade em matemática. E ele tem 5 anos, ele domina números, ele ama números. Caraca. E ele também, leitura também, assim, letras. Então, ele, desde o ano passado, ele tinha 4 aninhos, você já soletrava, ele escrevia tudo, tal. E aí, eu fiquei desesperada, porque as minhas outras filhas demoraram muito mais. Tudo assim, lá com 6 anos mesmo, na fase da alfabetização, nunca tiveram interesse, nunca tiveram curiosidade sobre isso. Ele conta até 100, desde o ano passado, porque não é esperado para criança. Até fui na reunião da escola dele, a professora mostra o gráfico, né, e fala, olha, essas 3, 4... são esperados para o final do ano que vem, ele já está fazendo. Então, a gente fica assim, meu Deus do céu, então eu tenho que estimular. Onde que eu tenho que estimular? E assim, é dele, né? A gente fica nessa fissura de... E daí eu falo, filho, e esse número? E esse aqui? Porque você fala, nossa, que medo de parar esse estímulo. E depois a culpa de falar assim, ele poderia ter sido melhor ainda, que eu não estimulei na época que precisava estimular, né? A mãe tem muito disso, né? Tem muito disso. E, às vezes, a gente não fala que cada... Eu ouço essa frase e eu sempre tento refutar. A gente não fala que cada bebê tem seu tempo. Cada bebê tem seu tempo dentro de uma janela de desenvolvimento. Então, a gente tem um tempo para os movimentos acontecerem e dentro daquele tempo, o seu bebê terá o seu tempo, sabe? Então, eu acho que as mães precisam ter conhecimento do básico, né? Do que esperar em cada fase para o bebê, para que elas... não deixem passar situações de atraso, por exemplo, mas também não precisa ficar tão bitolada em super estimular aquele bebê ou aquela criança. Quando a gente pensa em desenvolvimento motor, em marcos de desenvolvimento, na própria caderneta de vacinação vai ter lá, acho que no final, todos os marcos do desenvolvimento. O pediatra também sempre está falando sobre os marcos do desenvolvimento do bebê. Então, se você sabe que o seu bebê, eu vou usar o exemplo do engatinhar, se você sabe que o seu bebê pode engatinhar entre 8 e 10 meses, essa é a janela dele. Então, se o bebê engatinhou com 8 meses, está tudo bem. Se ele engatinhar com 10, está tudo bem também. Eu não preciso ficar super estimulando esse bebê a engatinhar ali no início do 8º mês. Às vezes, ele ainda está desenvolvendo outras habilidades para ele desenvolver melhor o engatinhar lá na frente. Então, não precisa de uma super estimulação, mas a gente precisa deixar ele em um ambiente que favoreça esse desenvolvimento. E um mínimo de estímulo a gente precisa dar, sim, mas não uma superestimulação. Olha, vamos fazer isso, vamos a todo custo. Já coloca até na fisioterapia para começar a andar com 6, né? Não precisa. Às vezes, mesmo um bebê fazendo fisioterapia, a gente tem essa janela do bebê. Tem bebê que faz fisioterapia e vai engatinhar com 10 meses. Não é porque ele faz que ele vai engatinhar ali no início com 8 meses. Existem muitas coisas acontecendo ali naquele corpinho e no cérebro para que esse movimento aconteça no tempo dele, dentro da janela de desenvolvimento dele. Entendi. Muito importante a gente falar sobre essa janela de desenvolvimento. A minha segunda filha, que foi prematura, ela andou com 1 ano e 3 meses. Mas eu tava assim, já para pular do prédio. Não porque acredito. A primeira andou com 11, que não engatinhou. Eu vou falar sobre isso. A segunda era 1 ano e 3 meses. Ela andou assim, quase com 1 ano e 4. Ela demorou muito para andar. Não sei se por conta da prematuridade, não sei se por conta que a gente também acabava que a gente super protege um filho prematuro Sim. no começo, não tem jeito, né? Ela não teve nenhuma sequela, graças a Deus, neurológica, cognitiva, nada. Mas ela teve uma sequela pulmonar, então ela tem asma, ela usa bombinha. Tudo era pneumonia no começo. Ela pegava um resfriado, eu já entrava em pânico, porque eu sabia que ia evoluir para aquele aspirador nasal. Aquilo lá era o companheiro dela de todas as horas. Ela vivia em fisioterapia respiratória. Então, porque qualquer gripezinha desencadeava uma pneumonia. Sim. Então, a gente acaba colocando o filho um pouco numa bolha, né? Então, não sei qual foi o fator. De repente, ela andou e daí, meu Deus do céu, e não parava mais, né? Aí você sentiu saudade de quando não andava. Isso. Mas uma coisa que é importante, talvez eu deixei passar, porque eu fiquei preocupada, né? Eu tinha filhos de amigos meus com 1 ano e 1 mês,
11 meses, 1 ano certinho, andando no aniversário de 1 aninho, né? Que isso é comum. E aí minha filha não andava e eu fui ficando preocupada. Só que todo mundo que eu ia falar, falava assim, cada criança tem seu tempo, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí você fica nesse, não, então é o tempo do meu filho, é o tempo do meu filho. E é muito importante a gente falar que é no tempo do seu filho, dentro de uma janela esperada para aquela fase. Exatamente. Né? E andar, até quanto tempo é esperado essa criança andar? Depois disso a mãe fala, não tá legal. Não... Até quando é esperado o bebê andar? A gente espera que um bebê ande entre 12 e 18 meses. Então, é considerado normal entre 12 e 18 meses. Mas 80% dos bebês andam entre 1 ano e 1 ano e 4 meses. E existe então tava normal ainda. Tava dentro do esperado. Ah, lá. Então... E aí, daqui a pouco a gente vai conversar sobre a idade corrigida dela, que provavelmente ela andou antes. A gente já vai falar sobre isso. Mas até 1 ano e 4 meses, 1 ano e 1 ano e 4 meses, 80% dos bebês vão andar. E tem uma parcela ali que vai andar perto de 18 meses. O que a gente, enquanto fisioterapeuta, vê? Que esse bebê que andou depois de 1 ano e 4 meses, ele teve alguma coisinha ali, uma dificuldade, existiu alguma questão, ele precisou atrasar um pouquinho, porque é considerado normal, mas a gente vê que é uma parcela muito pouco que anda ali até 1 ano e 6 meses. Então, o que eu sugiro? Se o seu bebê não andou até 1 ano e 4 meses, ele está chegando no 1 ano e 4 meses, não tem... Você vê que não está indo. É um bebê que muito inseguro, que não fica em pé sem apoio. Busque uma fisioterapia pediátrica para avaliar, porque talvez ele vai precisar de uma ajuda. Eu acabei falando que se 1 ano e 4 meses ele não tá ficando em pé sem apoio, você pode buscar. Mas vamos retomar isso? O ficar em pé sem apoio um pouquinho antes, tá? Porque o bebê começa a ficar em pé sem apoio ali por volta de até 1 ano e 2 meses. E depois ele ainda pode andar até 1 ano e 4, por ali. Então, se esse bebê não fica em pé sem apoio ali com 1 ano e 2, precisa buscar ajuda também, tá? Uma intervenção. Agora, em relação ao andar, 1 ano e 4 meses, até 1 ano e 4 meses, normal. Seu bebê andou dentro do tempo. Me diz uma coisa, com quanto de idade? Ela nasceu de 31 semanas. Ela nasceu... foi bem prematurinha. Bem prematura. É 30 para 31. Eu ia fazer 31 dali 2 dias. Ela nasceu com 1,5 kg. Então, a gente tem aí 2 meses e pouquinho de idade. Ela nasceu dia 16 de maio. Era para ela nascer no dia 30 de junho. Não, 28 de julho, como é que é? Eu sei que dava, assim, 2 meses e pouco, né? Porque é 40 semanas, dá quase 10 semanas antes, E aí, né? quando a gente pensa num bebê prematuro, a gente precisa considerar a idade corrigida para o desenvolvimento motor. Então, esse bebê deveria estar na barriga até 40 semanas. A gente vai descontar esses 2 meses. A sua bebê, ela andou com 1 ano e 2 meses. Super cedo, linda, para uma bebê prematura que a gente espera que pode ter um atraso mesmo, tá? Então, pensando no bebê prematuro, a gente sempre vai corrigir a idade. Então, se ele deveria nascer com 40 semanas e nasceu com 32, a gente precisa considerar esses 2 meses de intervalo. Então, a gente vai descontar da idade cronológica dele. Se o bebê tem, no seu caso, 1 ano e 4 meses, ela tinha 1 ano e 2 meses. Andou super dentro do esperado, no início até. Ah, então tá bom. Eu sempre ficava, demorou pra andar. Ela fala, até hoje ela fala, mãe, eu demorei pra falar. Você demorou pra andar, você demorou pra falar. Hoje ela é inteligentíssima, né? Mas a gente brinca, porque ela é good vibes, assim, sabe? Ela é ela é calma, ela é aquela criança que você quer ficar do lado, sabe? Bem tranquila, gostosinha. E eu falo, filha, você sempre foi good vibes, que até assim, pra andar... eu vou andar daqui a pouco. E aí, quando a primeira andou com 11 meses, no aniversário de 1 ano, minha filha estava andando por tudo. Olha só. A minha primeira. E a outra, 1 ano e 3 meses, quase 1 ano e 4, não andava. Eu falava, gente, tem coisa errada. E aí, eu sei que tem a idade corrigida. A pediatra sempre me falou dessa idade corrigida. Eu nem lembrava disso agora. E até ia te perguntar, até quanto tempo que a gente faz essa idade corrigida? Por exemplo, para falar... Também a gente tem, se tiver um atraso, tá dentro disso? A gente sempre vai corrigir a idade até os 2 anos, para todo o desenvolvimento do bebê. Desenvolvimento da fala, desenvolvimento motor, todo o desenvolvimento do bebê, a gente precisa corrigir até os 2 anos. Do bebê prematuro. Tem isso mesmo, né? E aí, então,
talvez assim, super estimulei ela em várias coisas, né? Então, como a minha primeira filha não engatinhou, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Eu sempre usei andador. Ai, Mari. No terceiro, não. No terceiro, eu não usei andador. No terceiro, ele foi mais no chão, tudo. Mas a primeira, ela tem 15 anos hoje, né? Há 15 anos atrás, era Todo mundo usava. todo mundo usava, né? Então, era até bonitinho os andadores, né? Aham. E aí, eu não sei se foi isso, só que daí ela não engatinhou. Ela era bem gordinha. E aí, até eu queria que você falasse sobre nenês que são mais gordinhos. Ela era bem gordinha mesmo. Tá, Sempre no percentil lá, 2 acima da régua, né? tá. E então, assim, ela era muito preguiçosona. Então, ela não engatinhou. E para mim, pular essa fase, para mim, eu queria que você falasse um pouquinho se é normal essa pulada de fase, se tá tudo bem não engatinhar. Tá. É normal o bebê pular ou engatinhar? Não, não é normal. O bebê que pula ou engatinhar, ele não engatinha por algum motivo, me mostra que existiu alguma coisa, uma dificuldade, uma falta de oportunidade de movimento para ele ter se colocado de pé e não ter engatinhado. No caso, vamos usar o caso do seu bebê que usou andador. Normalmente, como a gente havia conversado, com 7, 8 meses, o bebê começa a ficar mais firminho, né? A perninha dele. E aí, é a fase que se colocava no andador. E aí, quando eu pego um bebê de 7, 8 meses, que deveria estar fazendo no chão de bruços, fazendo esfinge e passando para a posição de 4 apoios para depois engatinhar, a gente tira esse bebê dessa oportunidade e coloca ele dentro de um limitador de movimento, que é o andador. Eu deixo ele reto, em pé, dentro de um dispositivo e tiro essa oportunidade, porque dificilmente esse bebê vai ficar no chão fazendo tudo isso e também no andador. Se a família tem uma ideia de que ele precisa andar, ela não vai deixar esse bebê no chão. Então, o que acontece? A gente tirou a oportunidade desse bebê e colocou ele para desenvolver algo que ele não estava preparado. Mas a gente fez o quê? A gente treinou ele para andar. E aí, treinou a que custo? A custo, talvez, de uma compensação no pé, no tornozelo, no quadril. Existem bebês que usam andadores que depois vão andar na ponta do pé, vão ter várias questões ali que vão precisar de atenção e ser cuidadas. E além de ter perdido a oportunidade de tudo que o engatinhar proporciona, que é trabalhar as articulações de joelho, quando esse joelho está no chão, arrastando no chão, que às vezes as mães querem até colocar proteção, aquele arrastar do joelho, enquanto o bebê está engatinhando, é essencial para o desenvolvimento de regiões como a patela, a mão do bebê no chão, ele está fazendo rastreamento de ambiente, a visão dele enquanto ele engatinha e faz isso com a cabeça e olha para todos os lados, também está sendo desenvolvida. A gente tem um estudo que fala sobre a escrita da criança e o engatinhar. Esse rastreamento que ele faz no ambiente enquanto ele engatinha vai influenciar na escrita dele numa linha de caderno, por exemplo. Tem crianças que não engatinharam, que não conseguem escrever a linha toda. Então, o bebê que pula ao engatinhar, ele perde todos esses benefícios e, por algum motivo, que pode ser uma dificuldade também, o bebê pode ter questões no seu corpo que dificultam ficar em 4 apoios, como disfunções no quadril, disfunções em seu corpo, que não deixam ele ficar em 4 apoios, e aí ele começa a explorar outros movimentos, ele vai se movimentar de alguma forma. Então, ele começa a se colocar de pé, e aí nessa família começa a incentivar a andar, e esse bebê anda cedo. Entendi. Mas, assim, o bebê pulou o engatinhar. Isso traz algum prejuízo muito sério lá na frente? Ou não? E seria ideal que ele engatinhasse. Não engatinhou? Sim. Eu falo que existe o ideal e o possível, né? Talvez hoje, né, você olhando para trás há 15 anos atrás, aquilo foi possível, era possível para o seu filho, não foi o ideal. E aí existem, como eu disse, todos esses benefícios do engatinhar ele acabou perdendo, mas a gente não tem como te dizer também, nossa, Mari, seu filho vai ter com certeza uma alteração na coluna, vai ter com certeza uma alteração no joelho. Não necessariamente vai ter algo muito grave, mas alguma coisinha que ele deveria ter desenvolvido no engatinhar, ele vai ter. Às vezes, diminuição do equilíbrio, coordenação, dificuldade até com atividades, porque... Normalmente isso é algo que é bem comentado, então é uma criança mais
desastrada, que não, isso vai sim ter, mas são grandes problemas, assim, nossa, não, também não. Se você tem um bebê na fase, é um bebê ainda, começou a andar há pouco tempo e ele não engatinhou, coloque o seu bebê para engatinhar, mesmo que ele ande, brinque de engatinhar, ele vai adquirir os benefícios que ele deveria também ter adquirido naquela fase. Então, se você tem um bebê ali ainda, vamos colocar ele para engatinhar. Ele tá andando já, mas coloca ele para brincar engatinhando. E tanto quando a gente vai trabalhar com uma criança que não engatinhou, a gente vai colocar essa criança para engatinhar também. Ai, que legal. Então não tá perdido. A mamãe que tem o filho ainda que começou a andar, já põe 4 apoios ali para engatinhar, né? Brinca de engatinhar. Já vai, a gente já consegue ganhar um pouco. Lógico, ele não vai engatinhar tanto quanto ele engatinharia naquela fase, mas a gente já tem ali pelo menos uma oportunidade daquele movimento para ele ganhar tudo não, mas pelo menos um pouco do que precisa. A raspa do tacho do benefício, né? É boa a raspa do tacho do benefício. E a minha segunda filha engatinhou ela engatinhou com 11 meses. Daí ela engatinhou com 11, que daí é esperado, não sabia, né? Dos 8 aos 10. Ela engatinhou com 11, então tirando 2 meses, ela engatinhou com 9. Dentro do lá, tá vendo? Eu tudo achando que ela tava mais atrasada. E aí ela começou a engatinhar na cama primeiro, e aí já foi pro chão. E aí até a gente achava, ela é preguiçosa, porque daí ela engatinhou muito, dos 11 até 1 ano e 3 meses. Que belezinha. Ela engatinhava, assim, por tudo. E você punha ela de pé, às vezes ela dava meio passinho, assim, ela já queria ir, ia igual de uma vez, assim, sabe? E o meu terceiro filho fez tudo no marco de desenvolvimento certinho. Talvez eu estava mais preparada, então dei estímulos de outras maneiras também, né? Mas ele engatinhou com 8 meses, engatinhou bastante por tudo, e aí com 1 ano ele andou. No aniversarinho dele de 1 ano, não estava andando, acho que ele andou com 1 ano e alguns dias, quase 1 ano e 1 mês, né? E realmente isso que você falou, a gente sempre tem isso, eu escuto muito de algumas mães. O meu pulou, não engatinhou e já andou, foi ótimo. Mas é o que a gente está falando. Existe o porquê do engatinhar, né? E eu percebo com os meus filhos mais velhos, realmente que tem. A minha mais velha é mais desastrada. Nossa, ela derruba tudo, ela bate tudo. Eu falo, gente... Aí meu marido ainda brinca, ele fala, me engatinhou, não teve noção de espaço, gente. Não tem noção de espaço. Exato, isso é bem típico de pessoas que não engatinharam, é isso mesmo. E aí os outros 2 já são mais, assim, não tão desastrados, né? Então, é muito bom a gente falar que é importante que não pule nenhuma fase desse desenvolvimento, né? E a influência desse ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho, essas mamães que escolhem esse método Montessori para pôr tudo na altura do bebê e tal. Isso facilita? Isso é melhor para o desenvolvimento do bebê? É interessante que tenha tudo ali na altura do bebê, mas não é o ideal. Não é o ideal. A gente precisa desafiar esse bebê e essa criança a fazer movimentos e posturas diferentes. Então, às vezes, uma coisa simples. O bebê tá no berço e ele começa o berço ali, chega uma hora que você precisa mudar a altura, porque o bebê já levantou, já escalou, já fez mais do que ele deveria. Esse fazer mais que deveria é necessário, sabe? Então, é interessante que você tenha tudo na altura do bebê e tenha esse método tem vários pontos interessantes, como autonomia, liberdade, deixar o bebê. Isso é muito interessante, mas eu acho que pensar diretamente no que você falou em relação a móveis, objetos na altura do bebê, eu acho que não é o ideal. É muito interessante o bebê que está numa casa onde tem um rack mais alto e ele vai lá e sobe, e às vezes cai, e tem algo que ele não deveria mexer, às vezes ele sobe numa outra coisa. Então, é muito interessante que ele tenha toda essa liberdade que esse método propõe, mas eu acho que, se pensar no ambiente, eu deixaria num ambiente mais livre, não necessariamente tudo adequado para esse bebê ali na altura dele, tudo bonitinho na altura dele. Então isso eu fiz certo. Certo, porque eu nunca tive muito adepta, eu nunca fui, na verdade não é que fui adepta, eu acho bonitinho, eu acho fofo aquele espelhinho embaixo, né? Tem mães até que coloca o guarda-roupa pequenininho na altura, eu acho que é legal, traz autonomia. Eu nunca tive muito saco, você falou a verdade, pra montar tudo desse jeito, eu sou meio prática, assim, sabe? Vai, quer pegar a blusa no guarda-roupa, sobe lá e alcança, puxa a blusa e se vira. Exatamente. Né? Dá essa coisa meio de se vira. No meu ponto de vista, a autonomia é isso. Ele conseguir abrir uma porta de um guarda-roupa grande e tentar, se esforça, explora, faz vários movimentos diferentes para pegar algo que não estava ao alcance dele. Então,
eu penso que ter essa liberdade não é melhor. É melhor, né? Mais estímulo. Voltando assim um pouquinho nesse engatinhar, que é algo que eu esqueci de falar e eu acho importante. Já tive uma das coisas que a minha primeira filha fazia, eu esqueci de falar, ela arrastava muito o bumbum. Uhum. O que é isso? Como que a gente pode modificar esse movimento? E por que que o nenê faz isso? É alguma dor? O meu marido falava, ela é muito gordinha, ela não aguenta ficar em 4 apoios. Não sei se o bebê gordinho fica mais difícil esses movimentos. E aí a gente arrasta, eles vão arrastando o bumbum, andando meio torto, ou engatinha torto, assim, meio de lado. Isso pode indicar algum problema que precisa buscar uma físio, ou às vezes pode ser por conta do peso mesmo? Tá. O que você está falando é o engatinhar assimétrico. A gente acaba conhecendo por engatinhar assimétrico os movimentos que não são quando o bebê está engatinhando em 4 apoios, né? Como um gatinho. Então, quando a gente fala engatinhar, o próprio nome já diz. Engatinhar, como um gato, em 4 apoios. Tudo que é diferente disso. Então, arrastar o bumbum, levantar uma perna diferente, ou fazer um movimento como se fosse um sapinho, que alguns bebês fazem. Tudo que é diferente disso não é um engatinhar. É uma estratégia de movimento que o bebê criou por uma dificuldade no engatinhar. Isso é fato. Então, se o bebê não consegue ficar em 4 apoios, porque talvez ele não teve oportunidade no bruços, no tummy time, não desenvolveu força no ombro, e aí é mais gordinho e não consegue ficar em 4 apoios, como no caso da sua filha, provavelmente, ela criou uma estratégia para se movimentar porque tinha dificuldade no engatinhar. Então, se você vê um bebê se deslocando assim, existe uma dificuldade e precisa ser identificado ali o que está acontecendo, tá? Pode ser, aí você me perguntou, é uma dor, o que está acontecendo? Os bebês mais gordinhos, né? Pode ser. Num bebê gordinho, vou sair um pouquinho do engatinhar para falar do bebê gordinho, porque a gente tem um bebê pesado, gordinho, a gente não tende a deixar ele se movimentando muito no chão, a gente tende a deixar ele mais confortável, porque esse bebê tende a ser mais tranquilo, assim, né? Ele pode ter um pouco mais de dificuldade na movimentação, mas a gente não tem como falar do bebê gordinho sem falar do ambiente. Por quê? Se eu tenho um ambiente favorável, chão, para um bebê gordinho, um bebê magrinho, eu deixo esse bebê no chão desde os primeiros dias de vida, eu converso com ele, eu brinco com ele no chão, eu incentivo o movimento para acontecer, esse bebê vai se desenvolver sem dificuldade. E se eu tenho um bebê magrinho, que eu não faço isso, ele vai ter dificuldade. E o gordinho também vai ter se eu não fizer isso. Então, na verdade, o bebê gordinho, o que falta para ele muitas vezes é o ambiente adequado e o incentivo do movimento. E não necessariamente o peso dele. Ele precisa ter força para sustentar e se movimentar com aquele peso. E como ele consegue isso? Explorando movimentos no chão. Então, o problema do bebê gordinho não é o peso dele, é o ambiente e o incentivo que ele recebe. No caso da sua bebê, provavelmente, ela, pelo que você me contou, também não fazia muito tummy time, não fazia bruços com ela. Ela era sempre muito gordinha, preguiçosa, que até eu quero entrar, que você explique depois se existe bebê preguiçoso, porque aí eu achava ela preguiçosa, sabe? Então, no caso, foi uma bebê que era mais gordinha e que não tinha um ambiente adequado e nem movimento adequado para se movimentar. Então, o problema era o peso. Olha quanta coisa estava influenciando. Para um bebê se desenvolver bem, existem 3 fatores que influenciam: o ambiente dele, o incentivo e o indivíduo, que é o próprio corpinho do bebê, tá? Se é um bebê mais pesado, a gente pode ter um dos fatores ali que vão dificultar um pouco. Mas olha como eu tenho 2 fatores aqui que podem me ajudar muito. E no caso dela, ela tinha 3 fatores. Um bebê grande, mais pesada, não tinha incentivo, não tinha um ambiente adequado. E aí ela não se movimentava. Aí vem a história do bebê preguiçoso. Ele é preguiçoso, tá? Mas olha quanto tá afetado aqui nele. 3 fatores que influenciam no desenvolvimento estão afetados. Será que ele é preguiçoso ou ele tem dificuldade? Então, falando agora do bebê preguiçoso, não existe bebê preguiçoso. Existe bebê que tem dificuldade. Existe bebê que, por algum motivo, não consegue se movimentar como os outros bebês. E aí é um bebê mais tranquilo, mais paradinho. Relaxado. Que prefere ficar de boa. E essa mãe que tem um bebê mais gordinho, como que ela pode melhorar esse ambiente? Tá. Como eu disse, a gente tem 3 fatores que influenciam no desenvolvimento do bebê. Se eu tenho um bebê gordinho, eu já tenho um fator aqui no próprio corpo do bebê que pode
dificultar um pouco a movimentação dele. O que eu posso fazer? Preparar um ambiente favorável. O que é esse ambiente? É um ambiente caro, tem que ter várias coisas? Não, um tapetinho no chão. Pode ser um tatame, pode ser um tapetinho emborrachado, um tapete da sala. E a gente vai dar liberdade de movimento para esse bebê no chão. A gente acabou não falando muito sobre isso, mas o bebê precisa estar no chão. É o ambiente do bebê. Se esse bebê não está mamando, não está dormindo, por que ele não está no chão se movimentando? Então, você tem um bebê gordinho, coloque esse bebê para se desenvolver no chão, para se movimentar no chão desde os primeiros dias de vida e dê estímulos para esse bebê. São super estímulos? Não. Ele pode estar no meio, lá no tapetinho, perto da cozinha, quando você cozinha. Ele pode tentar elevar para olhar o que está acontecendo. Então, coloque ele de bruços. É liberdade de movimento no chão que esse bebê precisa e incentivo. Porque às vezes eles são mais pesadinhos, né? Então, eles chegam até a gemer, assim, né? De tão preguiçosão que eles são, né? Sim. Ai, Taine, foi tão bom o nosso bate-papo. Você acha que faltou alguma coisa para passar para as mamães? Alguma coisa que você queira falar que você acha importante? Algum recado para as mamães? Eu acho que a gente falando sobre o engatinhar, faltou uma coisa importante. Sobre o engatinhar é obrigatório? Isso é uma coisa muito discutida, assim, é obrigatório o bebê andar? De acordo com a nossa conversa, que deu para entender que existem muitos benefícios no engatinhar. Então, nada é obrigatório, né? A gente não tem como falar, nossa, o bebê é obrigado a andar, a engatinhar. Mas ele tem muitos benefícios que o bebê que não engatinha não vai ter. Então, obrigatório não é. Mas é o ideal, seria lindo se todos os bebês se desenvolvessem. Esse bebê vai ser uma criança que vai se relacionar muito melhor com o movimento lá na frente, vai ter mais equilíbrio, vai ter mais coordenação. Então, não dá para dizer que é obrigatório, mas é essencial. Para o bebê engatinhar. E até assim, me veio na cabeça agora, e tem algumas fases da vida que tem melhores posições para, por exemplo, dormir de cabeça para cima não é muito indicado, é melhor dormir mais de ladinho ou de barriga para baixo. Quais são as melhores posições para a mãe colocar esse bebê para dormir? Tá. Para dormir, o sono seguro é sempre com o bebê de barriga para cima, né? Então, desde os primeiros dias de vida, esse bebê precisa dormir de barriguinha para cima por conta do risco de sufocamento. Mas, durante o dia, com supervisão, você pode colocar o seu bebê de ladinho, pode variar as posturas de um lado para o outro, colocar para deitar, tirar um soninho em cima do peito, de bruços, com supervisão durante o dia. E à noite, o sono seguro é de barriga para cima. Agora, chega uma fase que por exemplo, depois dos 4 meses, o bebê começa a virar dormindo de noite. E aí você pode deixar, porque esse é um assunto muito que as mães têm muita dúvida. Meu bebê tem 4 ou 5 meses, começou a virar de bruços. E agora, o que eu faço? Porque não vai sufocar? Gente, a natureza é perfeita. O bebê, quando ele vira de bruços com 4 meses, o que ele já desenvolveu lá no bruços? A esfinge. Ele já estica os 2 braços e ele movimenta bem o pescoço para os 2 lados. Até por questão de sobrevivência, se a cabecinha dele, por acaso, afundar na cama, alguma coisa, ele vai virar para o lado ou ele vai subir na esfinge. Então, depois dos 4 meses, quando o seu bebê virou sozinho, não tem perigo nenhum. Deixa ele dormir de bruços. Dorme a sua noite tranquila. Ele não vai sufocar, porque o corpinho dele já está preparado. Isso depois que o bebê vira sozinho, tá? Antes disso, o recomendado é barriguinha pra cima. Eu tinha uma gastura, nunca consegui. Meus filhos tinham muito refluxo. E aí, o bebê dormia de barriga pra cima. Eu praticamente já dormiam sentados, né? Porque o berço era assim, o berço. Eu sempre dormia... às vezes, eu pegava eles até lá embaixo, porque ia escorregando, de tão em pé. A minha, então, do meio prematura... Nossa, um refluxo violento ela teve. Ela voltava quase que metade do leite que ela mamava. E aí o dormir de barriga para cima. Ai, às vezes pegava e sai pelo nariz por tudo, parece que vai sufocar, né? Aí você fala de lado, parece que cai aqui. Eu sempre tive essa sensação, né? Mas tem essa coisa agora que eles preconizam dormir de barriga para cima, né? Ai, difícil, né? Mas eu achei legal você ter falado desse de virar com 4 meses, porque também é uma coisa, um receio da mãe, né? Virou, tá meio sufocado, tá meio presinho. E não, pode deixar dormir. Quando ele vira sozinho. Quando ele vira sozinho, não é um problema. A gente pode deixar. Isso depois dos 4 ou 5 meses, né? 4 ou 5 meses o bebê começou a virar de bruços, dormindo, aí a gente não precisa se preocupar. Antes disso, a gente deixa ele de barriguinha pra cima. A gente não coloca ele de lado ou de bruços durante o sono noturno. Só nas sonecas durante o dia com supervisão.
É. Ai, foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Aprendi. E toda vez que eu começo a falar de bebê, dá até vontade de ter mais um bebê. Mas eu não vou ter mais. Meu marido já está operado, já estou com meus filhos grandes, mas é muito gostoso, né? E eu falo, quando você aprende, você vai um pouco mais experiente para tudo isso, mais preparada, eu diria, né? Você não tem tantos... você não fica tão perdida em meio, porque é muitas especialidades, é muita coisa, e não tem como a mulher saber de tudo isso, né? Sim. Então, quando a gente vai sabendo assim, ó, isso ainda é normal, e engatinhar, vamos pôr para engatinhar, porque tem sim. Por exemplo, eu há 15 anos atrás, eu escutava muito isso. Ah, o meu não engatinhou, se pular tá tudo bem, né? Tem os palpites, né, que a gente fala, não... minha avó mesmo falava, seu tio já andou direto, já, nem engatinhou, né? E aí a gente vai aprendendo que realmente tem coisas que são necessárias, essenciais. E eu acho que é isso, né? Falamos tudo para as mamães. Ficou mais alguma coisa? Mari, eu acho que seria bom a gente falar sobre a comparação da internet, né, Mari? Que a gente verdade. falou. Principalmente hoje, num mundo que a gente tá com as influencers, aí é super na moda, e aí o bebê dela já tá comendo, o meu não tá comendo. Complicado, né? Ô, Mari, a gente vê muito... Tem muita informação na internet, né? Muita gente mostrando o dia a dia, as influencers, como você fala, profissionais também trazendo informações, e isso acaba gerando desinformação para as mães, elas acabam ficando perdidas mesmo. Então, o que eu sugiro pensando na internet, a princípio, é você selecionar alguns profissionais que você acha, nossa, eu acho bacana o conteúdo dessa pessoa, combina com o que minha pediatra fala, com o profissional que acompanha meu filho fala, e selecionar essas pessoas para você acompanhar. Porque se tiver muita gente falando Y, B, X, tudo isso, você vai ficar perdida mesmo, né? Então, pensando nos marcos do desenvolvimento do bebê, existe uma janela que para acontecer, então não é porque eu vi um bebê engatinhando, 2, 3 bebês engatinhando com 7 meses, que as meninas postaram, as influenciadoras postaram que estão engatinhando e tá maravilhoso, que meu filho que tem 9 tá atrasado. Não, ele tá dentro dessa janela, fica tranquila, vai acontecer. É aquilo que eu falei, a gente tem um ambiente, a gente tem cenários diferentes, a gente não sabe como foi com aquela criança. Ou às vezes aquela criança aquele bebê de 11 meses tá andando e o seu ainda não, só que ele nem engatinhou. Então não dá para ficar se comparando com todo mundo, porque senão você vai ter uma angústia desnecessária nesse momento, sabe? Filtre os profissionais e as pessoas que você... Filtre os profissionais que você quer seguir para você ter uma referência, né? E não se compare tanto com pessoas que postam os seus filhos ali, porque não necessariamente tem a ver com a fase que o seu bebê tá e tudo mais. E cada criança, mesmo dentro da fase de desenvolvimento, é única, né? Exato. Uma coisa que a gente não falou, não pode deixar de falar, é os sapatinhos. Quando usar os sapatinhos, faz bem andar descalço? Até quanto tempo é ideal que a criança ande descalça, sem sapato? Tá. No início do andar, a gente precisa que esse bebê fique descalço. Ele precisa ativar os músculos do pezinho. Imagina que esse bebê começou a ficar ali com 1 ano em pé. Começou a ficar em pé e começou a andar. Ele precisa desenvolver habilidades no pé. E quando a gente coloca uma forma, um sapatinho, a gente está limitando isso, né? Então, ele precisa ter esse pé livre para ativar músculo, para receber informações sensoriais, para melhorar o equilíbrio na posição em pé. Então, o ideal é que o bebê fique descalço. Mas a gente sabe que esse bebê começa a andar, e a gente vai no shopping, a gente vai ali, não dá para o bebê ficar descalço. Então, o que eu recomendo é um sapato que seja semelhante à posição do pé descalço. Então, a gente vai prezar por um sapato mais larguinho, maleável, emborrachado para não escorregar. Sabe aqueles sapatinhos de tecido em cima? Que ele é bem molinho? Esse é o mais indicado. Para quando você precisar sair com esse bebê para ele andar fora. Então, tipo aqueles sapatinhos de piscina, assim, né? Também. Mas tem um que ele tem um solado emborrachado e em cima ele é um tecidinho, assim. Tá? Esse é o mais indicado. Então, mas esse de piscina também, ele é bem maleável. E aí, a gente vai colocar um sapatinho que
seja bem parecido com o bebê descalço. Não são os sapatos mais bonitos, mas são os mais funcionais e mais indicados ali. Seu bebê vai, quando você precisar, não em todo momento, em alguns momentos usar esse sapato, ele não vai ter nenhum prejuízo, assim. A meia, você acha que atrapalha bastante? Eu acho. Sim, a meia, tem bebê que fica em casa descalço o tempo todo, descalço, mas de meia. Eu tô tirando as informações sensoriais dele, né? Na verdade, o ideal seria estar descalço, mas, claro, tá um dia frio, né? Tá muito frio, moro num lugar frio, você deve deixar ele, pelo menos em alguns momentos do dia, sem a meia. Eu prefiro que seja descalço do que de meia, mas se precisar, se precisar, você usa o menor tempo possível. Fora, a gente recebeu uma profissional aqui que falou que o aterramento é muito importante, né? Pisar na areia, sentir, né? E trocar aquela energia, né? Também. Então, além de toda a questão sensorial de pisar na terra, na grama, em diferentes superfícies, também tem essa questão do aterramento. Exatamente. Taine, muito obrigada. Foi maravilhoso, foi um bate-papo muito enriquecedor, né? Cada um a gente aprende um pouquinho mais. Infelizmente, muita coisa é nova, né? E a gente vai aprendendo agora só, então algumas coisas a gente fala, fiz errado, mas tá tudo bem. A gente corrige aqui o que fez errado e tenta acertar daqui para frente para os próximos, né? Então eu sempre falo para as mamães, não se culpem mais, né? O intuito não é trazer culpa. O intuito é ajudar as mamães que ainda vão ser mamães, as mamães que estão passando por isso e as que já passaram e viu que não fez isso, o que der para consertar, conserta. O que não der, foi o que foi possível na época. Exatamente. Né? E é isso, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente. Então, muito obrigada, viu, por você ter vindo, aceitado o convite, ter pego um voo tão turbulento, mas ter chego. Obrigada mesmo por todo o conteúdo maravilhoso. Imagina, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui e falando sobre culpa, né? Tudo que a gente falou aqui, se você que é mãe fez diferente, não tem problema. Era o conhecimento que você tinha no momento, você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha naquele momento. Então, é o que você falou. O intuito não é gerar culpa, trazer conhecimento. Então, a partir de agora, você tem esse conhecimento e vai ser diferente. O que passou, tá tudo bem. O que der para consertar, conserte. Exato. Né? E eu queria que você deixasse suas redes sociais para as mamães que quiserem aí te procurar, se conectar, falar da sua clínica, onde fica, para as mamães poder te seguir lá no Instagram. Bom, lá o meu Instagram é Fisiotaine Romano. Taine com Y, que ela esquece de falar. T-A-Y-N-E, Taine Romano. Fisiotaine Romano. Eu estou em Campinas e, como eu falei, a gente tem uma clínica de desenvolvimento infantil que chama Bebê em Movimento, que nosso objetivo é colocar bebês em movimento lá. A gente tem uma equipe super comprometida no desenvolvimento dos bebês ali. E para quem tiver interesse e quiser conhecer, a gente está lá em Campinas, a nossa página chama Bebê e Movimento e você consegue acompanhar lá também. As novidades. As novidades. Obrigada, Mari, foi um prazer estar aqui. Ai, maravilhoso. Obrigada mesmo de você ter vindo longe. Eu sei que não é fácil, né? A gente deixa a vida lá, consultório, tudo para trás. Mas com certeza essa informação chega para muitas mamães que precisam e que querem ouvir, se informar mais, como a gente conversou um pouco antes de começar. Obrigada mesmo. A todos vocês que ficaram até aqui, muito obrigada. Se vocês conhecem alguma mamãe, eu sempre falo, gravidinha, vai estudar. A gente estuda para tudo na vida, não custa estudar para ser mamãe também. Então, se você conhece alguma mamãe que está grávida, alguma mamãe que está passando por essas primeiras fases aí de desenvolvimento do bebê, manda esse conteúdo para ela. Muito obrigada. Até o próximo episódio, Mãe em Fases.